Boa noite. Estou aqui para fazer mais uma live do projeto Testemunhos. O Insta- o Instagram estava pegando uma peça comigo, mas acho que agora vai. Aline, tá me ouvindo? Tô quase. Peraí. Agora foi. Ele não aceitou fazer a live teste que normalmente eu faço, só quis ir ao vivo direto, para dar um pouquinho de emoção, assim. Eu não estava nem ansioso. Sim. Eu também não Então, tava. É só impressão. Acho que falar da vida da gente é isso mesmo, né? Aproveitar aqui. O meu tablet acabou a bateria, e aí ele fez isso, foi para me dar uma testada para ver quanto que a ansiedade está sob controle. Vamos dizer que, assim, um 7,5, não dá para dar um 10, não. Já a gente fala sobre isso. Sobre o seu quadro de ansiedade. Engraçado, falar mais da vida profissional é um pouquinho mais fácil do que da pessoal, mas eu vou tentar. Eu acho que eu sei na prática, dependendo do que você me dá para falar do trabalho, quando eu vejo, eu já terminei. Quando começa a tocar nos pontos pessoais, quando a gente acho que para pensar, né? Você tem que não dá para ir no automático, né? Você tem que parar e olhar para dentro de si. E às vezes a gente até descobre coisas que a gente, quando se pergunta, eu falei para você, né? Eu gosto, a ideia desse projeto, eu gosto muito de falar da Bíblia e Jesus, eu acho incrível como várias vezes na Bíblia ele respondia com uma pergunta. Ele virava para a pessoa e perguntava algo que alguns vieram desafiar ele e ele perguntava: "Pô, qual que é a imagem que está na moeda? De quem que é esse píloro?" E aí as pessoas tinham que parar para olhar para dentro de si. E aí ficava interessante, porque não dá mais para você ficar no superficial quando a pergunta é bem feita, né? Você vai profundo e desafia. E quando a gente começa a falar sobre si, eu sinto isso. Eu tinha te falado sobre o objetivo dessas lives que eu tenho feito, e é bem isso, de contar. Eu gosto muito de falar sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, e eu vejo um impacto diferente quando a gente está contando uma história de alguém que a gente conhece, de alguém próximo a gente, de alguém. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica, é aquele pessoal do Oriente Médio de 2.000 anos atrás, ou ainda mais atrás ainda, e não consegue relacionar. Quando a gente tem alguém que a gente conhece, quando a gente tem alguém que tem uma realidade parecida com a nossa, eu sinto um efeito diferente. Esse tem sido o meu objetivo com essas lives. E aí eu queria eu contar a sua história, mas eu até voltar um pouquinho daquilo que eu te contei, de como que eu cheguei na ideia de fazer a live com você em específico. Eu estou morando nos Estados Unidos faz 2 anos. E no final do ano eu estava no Brasil para passar o Natal com a minha família. Eu fui com a minha esposa, com a minha filha. E aí a gente, quando você está fora, você vai e começa a perguntar como é que está o fulano, como é que está o Beltrano, tudo. E aí a gente acabou perguntando de uma pessoa que a gente conhece que teve filho na adolescência. E aí, para nossa surpresa, eu não lembro quantos filhos ela tem, mas é coisa assim, 6, 7. Ela foi tendo mais filhos e o relacionamento com o marido dela, o namorado do primeiro filho, não foi muito bom e foi agravando a situação e prejudicando até as crianças, prejudicando a mãe dela, que tinha que cuidar, assim por diante. E aí eu também estava na festa com uma outra família com uma situação bem parecida, de mulheres, nesse caso duas, que tiveram filhos na adolescência. E aí eu comentei com você dessa família do o pai trabalhando bastante e as meninas ainda um pouco perdidas, tentando se encontrar em como que elas davam continuidade na vida delas, mesmo com um dos filhos delas tinha já 15 anos, ou coisa do tipo. E aí eu fiquei um pouco triste, eu fiquei, nossa, será que sempre que acontece uma gravidez na adolescência, acontece isso? Os sonhos param, planos de carreira param, as famílias se desestruturam. Essa é a única forma que se tem para lidar com isso? E eu senti como se Deus me trouxesse você no coração na hora ali, eu sabia que tinha que ser ele, porque fazia muitos anos que eu não te via, eu te acompanho pelo Insta e pelo Face, mas fazia muitos anos que eu não te via, e aí, assim que eu lembrei da última vez que eu te vi, que a gente se encontrou no shopping e você estava com o seu filho, o seu marido, e aí me levou a lembrar lá atrás de quando a gente estudava junto e nos chamaram na aula para contar que você estava grávida. E como isso foi, eu não lembro se a gente estava na sexta ou na sétima série, era algo por volta disso, e aí me lembrou e me deixou feliz, porque não só eu tive a oportunidade de encontrar com você, com seu filho e com seu marido anos depois, mas também eu vendo as suas postagens, a sua carreira,
me mostrou uma perspectiva diferente, me mostrou um caminho diferente que é seguido. E com esse projeto, eu falei, nossa, seria legal se ela aceitasse contar a história dela, na esperança de que talvez essas famílias que eu conheço ou outras famílias possam se beneficiar do seu testemunho, da sua história e buscar um caminho. Eu acho que é algo que vai ser sempre desafiante, uma gravidez na adolescência, mas não precisa ser o fim. E aí eu queria contar a sua história, eu quero contar a sua história hoje com esse objetivo. E eu gosto de começar contando as histórias, explicando quem que é a pessoa que vai contar. Então, eu queria começar com você contando quem que é a Aline, da sua família, o que você julgar relevante para as pessoas conhecerem a sua história. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, não é mesmo? Faz muito tempo que a gente não se vê, mas é sempre uma alegria. Eu acho que, de uma maneira geral, eu fico muito feliz de ver os meus colegas da época da escola, assim, dando frutos em lugares tão diferentes, em ambientes acadêmicos tão diferentes, porque era o que eu desejava para mim. Então, se eu estou feliz onde eu estou, eu quero que os meus pares também estejam, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, tantos anos depois. E para falar de um assunto que ainda me causa desconforto, assim, desconforto não para uma perspectiva triste ou que eu não gosto de falar do assunto, muito pelo contrário. Assim, as pessoas que me conhecem até onde eu estou hoje, nas atuações que eu faço, eu falo com muita paixão, essa é a palavra, eu falo com muita paixão do Gabriel, que é o meu primogênito. Mas causa desconforto porque a gente não tem o costume de falar dos nossos testemunhos, né? E é importante que a gente assuma essas narrativas de uma forma muito protagonista, diante de tantas situações que a gente vive. Então, eu vou começar falando um pouco sobre mim. Já dei uma introduzida aí, mas eu sou a Aline, eu sou amiga do Igor, de longa data, da época da escola. Nós temos hoje 33 anos. Eu sou casada há 12 anos com o Rafael. E nós somos pais do Gabriel, de 19 anos, e do Miguel, de 4 anos. Então a conta não fecha. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo, peraí, mas você é casada há 12 anos, vocês tiveram um filho de 19? Eu falei, nós estamos dentro da estatística da gravidez na adolescência, então eu e o Rafael, nós somos pais, o Gabriel hoje 19. Sou doutora em psicologia educacional, né, que é uma coisa completamente impossível para a época que eu fui gestante, né, até para as pessoas imaginarem o que eu seria depois de 20 anos. Eu venho de uma família muito simples, uma família cristã, nós temos uma base católica, somos católicos apostólicos romanos. A minha relação com os meus pais ela é muito boa, ela permanece boa, é a mesma relação que eu mantive com os meus sogros até hoje. E a minha atuação, Igor, hoje é dentro dessa assistência, talvez, institucional. Então, eu trabalho dentro do ambiente federal, né, educacional do Instituto Federal de São Paulo, do Estado de São Paulo, e faço atuações no ensino superior. Então, sou professora do ensino superior há mais de 10 anos. E eu não deixei de fazer aquilo que eu fui chamada a fazer há 19 anos atrás, que é o atendimento a pessoas, usar o testemunho de vida, utilizar do conhecimento e de formações para dar esse amparo e impacto à vida de algumas pessoas. Então é isso. Assumi minha missão. Várias coisas foram me tocando enquanto você falava, mas uma pergunta que eu não tinha planejado, pensado antes. Quando a gente começou a falar, a gente falou quanto é difícil de falar sobre a gente, e você falou o quanto você fala com paixão, mas não tem um peso diferente contar a história assim, né? E você com todo o que você passou, com a sua formação agora, queria te perguntar por que você acha que é difícil. Eu vejo no cristianismo o cristianismo mais religioso que a gente vê na nossa atualidade, as pessoas escondem muito o que elas são de verdade. O Instagram, tudo, você posta ali o que você tem de melhor, e às vezes aquilo ali é um segundo da sua vida, um minuto da sua vida, mas a realidade fica bem escondida. E quando eu olho para Jesus, Jesus, quando ele foi crucificado e os discípulos estavam em dúvida de como seguia, é muito bonito quando ele vem e mostra para Tomé a cicatriz. Fala assim, olha o quê? Eu sou aquele que foi crucificado. Ele não escondeu o momento mais difícil da vida dele. Ele veio e mostrou, porque aquele momento mais difícil da vida dele
não invalidava, mas pelo contrário, validava o propósito dele, fez dele o Cristo. Por que você acha que é tão difícil para a gente compartilhar os nossos testemunhos, principalmente quando toca em alguma coisa, quando a gente começa, talvez não como a gente queria ter começado? O que você acha que, na sua experiência, é tão difícil quando a gente toca nesses testemunhos mais profundos? E você sabe que eu não vou conseguir me distanciar muito da fala acadêmica, né? Então eu vou pegar de base os atendimentos que eu faço a vida inteira e também puxando um pouco esse traço da história, da minha história. Nós temos uma facilidade muito grande de normalizar os sucessos e banalizar os fracassos, sem entender que essas duas etapas, as vitórias e as derrotas da nossa trajetória de vida, fazem parte de um processo. É como se a gente olhasse o processo e validasse só aquilo que dá certo, só aquilo que foi bom. E às vezes o que foi bom tem um tempo bem reduzido comparado àquilo que nos marcou, mas que fez parte daquele processo. E aí quando, por exemplo, eu volto nessa fala que a gente normalizou muito o sucesso ao ponto de banalizar o fracasso, sem colocar essa etapa dentro de um processo de vida, isso faz com que a gente não consiga olhar para o ordinário, para o nosso cotidiano, e perceber muitas vezes que aquela situação que nos marca é o que nos amadurece. A gente tende a amadurecer e avançar, dar passos mais seguros quando a gente sofre do que quando a gente está feliz. Porque a felicidade te tira um pouco esse olhar detalhado para o ordinário, para a beleza que é o ordinário. Então, pensa no seu dia hoje, sei lá, o dia inteiro, do dia que você acordou até o momento da nossa live. Quantas etapas você viveu desse processo de alegrias e de situações não muito confortáveis, mas que você só consegue falar das coisas boas que aconteceram no seu dia. E você simplesmente não fala daquele fracasso. Vou usar esse termo, porque a gente às vezes tem medo até de falar do que a gente realmente está vivendo. Fracasso. Então, a frustração, elas existem, né? E elas fazem parte dos nossos processos. E é importante que a gente consiga olhar para ela com uma humanização. A gente precisa humanizar as nossas vivências, que é o que eu falo muito aqui. Dentro da minha área, da minha bolha profissional, eu digo muito isso aos meus alunos e atendidos. Eu digo, olha, aprendam a humanizar o fracasso como vocês fazem com as alegrias, porque eles estão ali, aquelas marcas elas estão ali, aquelas vivências elas vão existir, elas não vão deixar de existir, e elas fazem parte de quem você é. Então, se hoje eu falo que eu sou Aline, mãe, professora, colega, profissional, enfim, é porque eu sou composta dessas duas situações, das alegrias, do que deu certo, mas do que não deu muito certo. Então, eu não sei se ficou claro. Você falou assim, olha, eu não vou conseguir fugir do lado acadêmico, eu amei. Eu tô me achando muito chique. Porque é pedagoga demais, né? Chique, que eu tenho uma doutora conversando comigo e o seu jeito de... Não, e você explicou muito bem, assim, muito, muito claro, mas mostrou assim, a profundidade, a base, e eu consegui relacionar comigo. Eu tenho vivido uma fase, graças a Deus, eu estou num momento muito abençoado na minha vida, mas eu consigo olhar hoje e ver assim, nossa, aquele negócio que eu não gostei contribuiu. Eu não ia estar aqui se aquele negócio que eu não gostei, aquela fase, aquele momento difícil não tivesse acontecido. Eu consigo, Deus me levou em momentos que eu consigo olhar e falar, olha, eu não gostei do que aconteceu, mas me fez crescer tanto. Eu não trocaria, porque me trouxe aonde eu estou. Eu não trocaria. Hoje, os momentos que eu tenho de felicidade, eu consigo atrelar a momentos difíceis na minha vida. Mas se eu assim, a sua fala me empolga. Então eu vou tentar focar na sua história, porque senão a gente não vai terminar a live nunca. E quer ver, Igor, eu só vou comentar eu tive um insight, né? Porque também eu li o script que você me mandou, achei lindíssima a construção, sua escrita, ó, divina. Mas dentro do que você disse, eu tenho certeza. Agora pensando para um campo mais sobrenatural, vamos falar de espiritualidade, já que você fala tão bem e eu sou leiga nesse assunto. Mas eu tenho certeza que se Deus perguntasse a nós, se a gente pudesse, no caso, né, ver com um pouco mais de previsibilidade o que vai nos acontecer,
E mesmo que ele garantisse que aquilo ia dar certo, eu tenho certeza que a gente não teria a coragem que a gente tem, sem saber, só vivendo aquelas situações. Eu me pergunto muito sobre isso desde quando eu fui mãe. Olhando a minha história, 19 anos depois, se Deus me colocasse novamente naquela adolescente de 13 anos e falasse, olha, você vai acontecer uma situação com você e aquilo vai te amadurecer para uma live com o Igor no dia 15 de abril de 2025. Você topa? Eu tenho certeza que eu ia dizer não. Eu tenho certeza, Igor. Então, eu acho que o desenho ele foi muito bem feito. E ele é do jeito que é por conta dessa grandiosidade que é o divino, desse amor que é inexplicável, desse amparo que a gente não é só sentir, entende? Você alcança aí daí? Faz muito sentido. A Bíblia fala assim que os planos dele são muito maiores do que o nosso. A Bíblia fala que o que a gente não tem dá pra conta, gente né? é infinitamente mais do que o que a gente consegue pensar. Então, para ser infinitamente Sim. mais do que a gente consegue pensar, é muito mais do que o que a gente consegue esperar, do que aquilo que a gente consegue planejar. E aí vão vir coisas na nossa vida que a Sim. gente não conseguiria entender a contribuição que ela teria para onde Deus quer nos levar. Eu lembro você falando, eu lembrei de uma vez que eu estava com a minha esposa, a gente estava num hotel fazenda, tinha muitas montanhas, e eu era um mineiro, dono do lugar, e eu perguntei para ele, eu quero ver o pôr do sol. Ele falou, vai lá em cima. Eu falei, mas é perto? Ele falou assim, logo ali. E eu não me liguei que eu estava falando com o mineiro. Eu saí andando. E deve ter dado muitos quilômetros escalando a montanha. E chegou na metade, eu falei, já estou aqui, eu vou terminar. E quando eu cheguei lá em cima, eu falei, se eu soubesse, eu não teria subido. Se ele não tivesse me falado logo ali, eu juro que eu não teria ido. Mas quando eu cheguei lá em cima e eu vi a beleza, eu falei, ainda bem que ele falou logo ali. Ele falou, olha como é lindo isso. Mas eu não teria vindo até aqui se eu soubesse o quão desafiante seria. Eu sou feliz dele não ter me falado, porque eu consegui enxergar. E eu atrelo essa minha experiência, por tudo que você está dizendo. Se Deus contasse para a gente muitas das coisas que a gente passaria para viver os testemunhos que eles têm construído na nossa vida, talvez a gente não aceitaria, talvez a gente correria, porque a gente não tem o entendimento que ele tem, né? Ele sabe bem mais do que a gente e um relacionamento com Deus exige isso, né? Exige se submeter, exige se entender que ele sabe tudo, nós não. E vão ter muitas coisas, abrir mão de entender tudo, né? Abrir mão de ter todas as respostas é viver pela fé. A fé é descrita na Bíblia como aquilo que a gente não vê, a gente acredita sem ver, a gente acredita sem entender. E é isso que é a fé, né? E aí eu... Sim, lindamente. Eu ficaria horas ouvindo você, Tá mas vendo? vou me recolher. Deixa eu ir para a sua história, então, senão a gente vai ficar aqui só no... E já tem sido bem edificante só essa parte que a gente nem entrou na sua história direito ainda. Mas a gente falou sobre a sua gravidez na adolescência, para o pessoal entender em que momento da sua vida isso aconteceu. Fala um pouquinho mais de quantos anos você tinha, quantos anos seu esposo tinha quando você engravidou do Gabriel. Tá bom. Olha só. Como eu disse, né, eu e o Igor, nós somos colegas de escola, nós estudamos a mesma rede de ensino, então a gente começou lá no pré, não foi, Igor? Nós éramos bem jovens, somos filhos de um público bem definido, de proletariados, que eram da mesma área profissional, né, e a gente tinha esse direcionamento para a parte mais industrial, não era, Igor? A nossa formação era essa base. Preparados para o mercado de trabalho, né? O uniforme. Para aquele nicho, né? Para aquele nicho de mercado de trabalho. Exato. A gente não podia também devagar muito para outros lugares. Bom, nós éramos então muito, muito jovens. Eu era uma jovem de 12 anos que, para além dessa experiência de escola, os meus pais, eles me introduziram dentro de uma religião, como eu disse no início da live, desde muito jovem. Então, para além do ambiente escolar, eu tinha uma vivência ali, naquela religião, naquela paróquia, naquela comunidade. A gente fala muito o termo comunidade, né? Dentro daquele perfil de comunidade. E ali, a minha família, os meus pais, fizeram amizade com os pais do Rafael. Mesmo que distante
distante ali, eles eram próximos, né? Nós nos conhecíamos, éramos ali irmãos da mesma comunidade. Então, quando eu tinha eu tenho foto com o Rafael, eu tinha 5 anos de idade, nós temos uma diferença de 3 anos. Eu tinha 5 e ele tinha 7 para 8. Na mesma fotografia, no mesmo evento, na mesma atividade externa, nós fazíamos muitas atividades em campo, parque. Minha mãe, ela era muito sempre foi uma jovem também, ela me teve com 24 anos, ela foi uma jovem que ficou bastante fazendo movimentos com a igreja, retiros, essas coisas. Bom, esse é o contexto. Então, quando eu tinha perto dos 5, 6, 7, 8 anos, eu já conhecia o Rafa. Com 12 anos, surgiu aquela paixão adolescente. Meus pais, assistindo aquele cenário, eles deram permissão para aquele namoro acontecer. Só que eles não imaginavam, como também a gente não imaginava, que 8, 9 meses depois, eu estaria grávida. Então, eu engravidei com 13 anos de idade, o Rafael tinha 16. Quando eu engravidei com 13, quando o Gabriel nasceu, mãe é assim, tá? Mãe confunde, quando tem mais de um, confunde o nome dos filhos. Normal, esse padrão eu não fugi. O Gabriel, quando ele nasceu em novembro, eu tinha 1 mês de 14 anos. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. Dos 13 para os 14, nós estávamos na 7ª série, que hoje é o 8º ano. Nossa. Então era Fundamental 2. Nós éramos muito jovens, Igor. Era muito jovem. Eu olho para trás, quando eu vou contar essa narrativa, eu fico, meu Deus, eu vivi isso. Então nós éramos muito jovens. E foi uma época, então, que os nossos pais permitiram esse relacionamento, mas eles não esperavam e não desejavam que essa gravidez tivesse acontecido naquele período. Eu estava comentando com a minha esposa ontem, eu estava falando com ela, falei, olha, eu estou planejando as perguntas, e eu falei mais ou menos a idade que eu achava que você tinha, porque eu lembro que ela falou, nossa, ela era muito nova. E é realmente muito... E como você... eu esqueci o nome do seu marido. Rafael. É que eu adotei arcanjos. Ele é o Rafael, o Gabriel é o primogênito e o Miguel é o terceiro arcanjo da minha casa. Aí eu estou bem protegida agora. Estou fechada. Quando vocês ficaram sabendo, você falou que tinha 13 e ele para 16 ali. Você lembra como que foi quando vocês dois descobriram? Como que vocês se sentiram? Sentimentos que vieram? Foi um misto de choque, medo e silêncio. Muito silêncio. Eu suspeitava porque eu sentia as mudanças no meu corpo, mas eu digo que infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque eu não tinha maturidade suficiente de contar isso aos meus pais ao ponto de não negligenciar um pré-natal. Adulta, hoje eu sei dos riscos, mas na época eu senti as mudanças no meu corpo, infelizmente a minha barriga não se desenvolveu de acordo com a gestação e eu achava que aquilo era um frenesi em dados momentos. Falei, não, isso não pode estar acontecendo. E aí a descoberta, Igor, foi a minha mãe, ela suspeitando que porque eu tive, dentro da falta do acompanhamento nos primeiros meses, eu apresentei um quadro de anemia. Então eu estava muito pálida, muito fraca. E a minha mãe buscou uma investigação e ela descobriu em uma sexta-feira, junto comigo, em uma sala de exame que era um ultrassom. Então ela viu o neto dela, eu vi o Gabriel, o médico disse, inclusive, o sexo dele na época. Ele falou, olha, é um bebê e dá para ver. Vocês querem saber? Então foi um choque gigantesco. Bom, e aí eu vou trazer alguns assuntos para vocês entenderem o contexto de como foi, né? Minha mãe chorava muito. E eu perguntava se ela estava bem e ela não conseguia responder, por isso que eu digo silêncio. Quando nós chegamos em casa, o meu pai estava muito preocupado. Ele achava, pelo choro da minha mãe, que eu estava com uma doença muito grave. E quando ele disse que eu estava grávida, ele entrou no mesmo clima de choro que ela. Então, toda aquela
aquela prévia que eu pensava que ia acontecer, de muita ofensa, de violência, porque nós somos avisados, né? Se você engravidar, se você fizer alguma coisa, eles caíram num choro tão profundo e tão triste, porque era um choro que hoje, como mãe, eu teria, que é a incerteza do que vai ser com aquele filho. Eu acho que o maior medo que a gente tem, né, Igor, quando a gente é pai e mãe, é se eu não posso morrer, o medo da morte, quem vai cuidar do meu filho, o que vai ser da vida dele. Então, foi um choro. E eles choraram durante o resto daquela sexta-feira. E meu pai, quando ele conseguiu reunir forças, ele disse assim para mim: Aline, você acabou com a sua vida. Porque, e aí depois ele até disse em outros momentos, eu disse aquilo a você, minha filha, porque eu tinha a sensação que você tem que largar tudo. E uma vida que a gente lutou muito para conquistar para você. E naquela época a gente não tinha essa noção, né? Hoje a gente sabe que é perspectiva até hoje, né? Quando uma menina, uma adolescente engravida, eu acho que é o sentimento que vem em muitos, né? Até hoje. É difícil, né? Pensar sobre a carga, o desafio que vai vir sobre alguém que talvez não estivesse, ou com certeza um adolescente não está pronto nem para lidar com si ainda, e com mais essa carga. E você lembra como que foi com os pais do Rafael? Ou como foi contar para o Rafael? Então, porque o Rafael não estava nem junto, né, quando você descobriu. Pois é. Aí isso foi numa sexta-feira. Para nós que somos católicos aqui do lado de cá, irmãos, não é? Talvez o mesmo Cristo. A sexta-feira é um dia muito, muito simbólico. Então, a sexta-feira foi um dia de jejum na minha casa. Assim, eles ficaram mal, os meus pais não conseguiam se alimentar, eles choravam muito. E o domingo, eu contei na sexta para o sábado para o Rafael, liguei para ele, né, numa época que nós tínhamos telefone de chamada. Falei, olha, meus pais descobriram, eu estou grávida mesmo, né? Um exame provou. E aí ele ficou responsável de contar aos pais dele. E aí no domingo, os pais dele se convidaram para ir na minha casa. Eles são mais velhos, né? O Rafael, ele tá dentro de um contexto familiar de 5 irmãos. Então ele tem irmãos 15 anos mais velhos do que ele. Os meus sogros já eram avós e eles fizeram uma narrativa de muita paz. O que eu posso te dizer também é que no meio de tanta insegurança, de tanto medo e despreparo da minha família, porque eu era primogênita, e eu tinha 13 anos, meus pais eles tinham a casa dos 30 e poucos, eu sentia uma paz muito grande na narrativa do meu sogro e da minha sogra. E sentados na sala, eles diziam pelo Rafael, ele vai continuar, ele gosta muito da filha de vocês, nós gostamos muito da Aline, nós vimos ela crescer, e nós estamos aqui. E aí, naquela reunião de domingo das famílias, a minha mãe disse, também com muito esforço, e aí eu acho que é importante que a gente fale do protagonismo das famílias, porque dessas duas famílias, porque foi muito importante para nós. A minha mãe disse que a Aline não vai casar, porque o fato dela engravidar não vai levá-la a um casamento por conveniência, agora. Eu acho que agora é um bom momento para eles entenderem se é isso que eles querem da vida dele, porque é um relacionamento mais maduro, tem um filho agora no meio. Mas eu não vou permitir que eles vivam uma vida de casado. Então, ali, eu continuei recebendo alguns nãos, que foram muito importantes. Então, você não vai mais viver de forma precoce. Por enquanto, nós aceitamos o Gabriel. Então, e aí as famílias entenderam que ele teria que cada família se organizar à sua maneira. O Rafael ia organizar junto com os pais dele um quarto, berço lá, e eu e meu pai e minha mãe um berço para o Gabriel aqui. Ele viveu esse contexto de 2 famílias durante 8 anos, até nós casarmos, né, eu e o Rafael. E eu acho que o mais difícil da sua pergunta, Igor, foi o restante, porque o mais improvável foi a narrativa e o comportamento das famílias, né? Porque ninguém espera que uma família vai ter tanta maturidade assim, embora haja tanto sofrimento, angústia, enfim. Agora, a escola não teve um bom preparo na hora de receber. A minha mãe foi até a escola que nós estudávamos para contar. Eles não acreditavam, eles não sabiam como fazer, como acolher. E no final das contas, quando a gente tem medo e a gente não vai atrás da informação, a gente provoca o oposto, que é a falta da acolhida. Eu, muito jovem, tive que preparar muito professor adulto para lidar comigo, com a minha gestação. A própria comunidade que nós vivíamos
criou um movimento de exclusão muito grande. Parecia que eu era a primeira gestante adolescente, acho que daquela geração. Muitas pessoas foram à minha casa, inclusive, que foi a maior mágoa do meu pai, para cobrar dele uma posição, abre aspas, firme. Você não vai fazer nada? Você vai permitir que ela continue fazendo o que ela faz na igreja? Que ela cante na igreja? Que ela... E ele diz, gente, mas e ele dizia isso com muita simplicidade, é só o que ela gosta de fazer, é só o que ela sabe fazer. E ele expulsou muita gente também, que foi por curiosidade. E essas posturas da família de proteção, mas de muita responsabilidade, nos ajudou muito, porque virou a chave. Aquele mesmo ano, virou muitas coisas. Muitas decisões a gente conseguiu ter ali em família. Então, contar foi muito difícil para a comunidade. Foi muito difícil contar para a comunidade religiosa e a comunidade escolar. Agora, para a nossa família, embora a gente tivesse essa sensação de choro, de incerteza, houve muito amor, muita acolhida. É incrível o que você está descrevendo. Hoje, quando eu postei o flyer divulgando, um primo meu mandou uma mensagem e falou: Nossa, que incrível essa história, vou ver e tal. Falou assim: ela deve ter tido uma estrutura de suporte incrível. Ele, sem eu falar nada, ele falou assim: eu tenho certeza que ela teve uma estrutura de suporte, uma família incrível. E é o que você está descrevendo. E, infelizmente, a resposta do entorno, né? Até mesmo você vê dentro da igreja pessoas não conseguindo responder. Talvez se você olhar dentro da Bíblia mesmo, você vê, pô, isso não é a resposta que Jesus daria. Não sei por que vocês estão fazendo isso. A da escola, tudo. Eu lembro que quando vieram contar que você estava grávida, se eu não me engano, contaram que tinha mais uma menina grávida junto. Não era você. Não era tinha, você. E tinha, Igor. A única. Então, tinha. era assim. E é muito. Mais que tinha o despreparo, tudo, assim, puta, mais perto da gente do que a gente consegue assumir, talvez, mas é a nossa realidade. Ô, Igor, é muito sério o que a gente está falando aqui. Agora vamos expandir, né? Já que a gente gosta disso. A gente estava dentro de um ambiente educacional. Eu trabalho nessa área. E eles não tiveram nenhum preparo pedagógico para preparar vocês da notícia de uma gestante dentro da sala de aula. Eu lembro, eu tenho uma experiência com uma coordenadora de ensino desse colégio que foi fantástica. Ela cancelou uma inscrição minha para o curso de robótica dessa escola, porque ela dizia que eu tinha que ser mãe, já que eu tinha engravidado, eu não ia ter oportunidade de estudar robótica. Azar, né? Que eu fui para a área de humanas. E acho que sou muito feliz aqui. Mas, assim, sabe quem me acolheu? Vocês. Porque eu lembro que eu recebi um chá de bebê de vocês. Todos vocês levaram. Eu lembro que a minha turma, especificamente, fizeram um chá de bebê e todo mundo trouxe um pacote de fralda. E hoje eu vejo essa cena, eu falei, cara, eu mobilizei 45 alunos para levar um pacote de fralda com 14 anos para uma escola para dar de presente para o Gabriel. Então, assim, é muito louco, Igor. Porque, assim, todos os lugares que deveriam e que estudam isso e que falam tanto de Jesus, muitas vezes, conseguem burocratizar. É burocratizar o simples. Empatia e acolhida é simples. Você me lembrou. Vende, tanto que vieram. Eu não lembro. Contaram, e aí depois eu acho que quando vocês não estavam presentes, um dos professores, eu queria lembrar quem foi o professor, veio e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que ajudar elas. Eu não quero saber, vocês vão ter que ajudar elas. Vai vir os curiosos aqui das outras salas e vocês têm que proteger essas meninas. Sim. Vocês não falam quem é, vai vazar tudo, mas vocês têm que cuidar delas. E eu lembro que a gente assumiu esse papel. Eu lembro, eu com os meninos que eram meus amigos, veio. Eu com uma barrigona e as pessoas queriam perguntar, e vocês? Ela não tá grávida. E a gente tinha amigos que falavam, ela não tá grávida. Eu falei, gente, eu vou parir. As piores coisas que a gente podia falar para não falar que eram vocês. Mas olha que incrível, né? As crianças, os adolescentes, estavam entre aqueles que conseguiram melhor acolher. E amorosos. E aí é o que Jesus diz, né? Deixar de vir de minhas crianças. Talvez eles que saibam como agir, o que precisa ser feito, e não vocês. E a parte que eu queria tocar desse momento do que você está contando do seu testemunho, é que, como você falou, o choro da sua família, o que os seus pais pensaram vai ser difícil. A gente lutou para que você tivesse uma vida com outra
não tivesse esse desafio tudo. E é natural quando uma gravidez não planejada, ainda mais na idade que vocês estavam. Porque foge dos nossos planos, pode ter sido considerado, eu errei nisso, eu errei naquilo. Mas como cristão, e olhando para a Bíblia, eu vejo que uma criança, ela nunca é um erro perante a Deus. A Bíblia tem vários exemplos, Não e mesmo. para mim um dos mais lindos é do profeta Jeremias, que Deus fala para ele de forma específica: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia, eu te escolhi, eu te separei para o propósito que eu tinha. Então, Deus mostra que não foi só o ato da biologia que trouxe ele à vida. Antes de tudo, Deus já conhecia ele. Antes de tudo, Deus já tinha determinado o futuro dele. Então, se Deus faz isso, ele não é um Deus que comete erros. Então, por independente de qual seja a situação que uma gravidez é descoberta, tem sim a frustração, o olhar do não planejado, o medo, como você falou, mas eu há pouco tempo aprendi a olhar, tem uma criança ali que Deus ama, tem uma mãe que precisa de suporte, e às vezes, como você disse, é onde menos se olha, né? Se olha, não, né? O olhar do grupo aqui, o da religião, o daquilo que a gente queria para a escola, não é isso, mas não é essa a forma com que, se a gente tem um relacionamento com Deus, ele nos encoraja para agir. E você mencionou algo que é a minha próxima pergunta, eu acho que foi seu pai que te falou, você sentiu como, e agora, para os seus sonhos no futuro, como que você se sentiu pensando naquela época, você já pensava no que você queria ser de futuro como na área acadêmica, você falou que fazia robótica, como que você viu o seu futuro quando você descobriu que você estava grávida? É, eu não sou uma pessoa que a gente tem que ser realista, né? Qual é o seu grande motivador? São discursos de alegria? Ou são pessoas que vão olhar para você e falar assim, eu duvido que você é capaz de fazer isso? E eu sempre busquei o caos. Eu trabalho na área da educação, então o caos é o meu ambiente, é o meu habitat. Então, eu lembro que meu pai, com muito choro, ele dizia, filha, a gente lutou tanto para te colocar num colégio que a gente sabia que ia te dar algum futuro, enfim. Então, Igor, hoje, eu me espanto também, como eu digo, né? Quando eu olho essa história toda, eu tenho certeza que se eu for reviver essa live de novo, eu vou falar, cara, eu vivi tudo isso, essa história é minha. Mas eu trabalhava muito nas questões ordinárias. Eu acho que isso é muito importante também de eu deixar claro, inclusive, para falar do meu testemunho, que o que eu posso fazer é metas. O que eu posso fazer agora? Já que eu não controlo o futuro, o que eu posso fazer agora? Nas condições que eu tenho, eu vou dar o meu melhor. Então, eu estava na 7ª série. Eu fiz de tudo, Igor, para passar de ano no 3º bimestre. Porque o 3º bimestre acabava em outubro e o Gabriel nasceria em novembro. E aí foi isso que aconteceu. A gente tinha uma média de ponto, por exemplo, que eram 24 pontos para passar de ano. Eu fiz 24 pontos no 3º bimestre. Então, quando eu entrei, uma semana antes, em novembro, para a sala de parto, assim, para ficar afastada para o parto e tudo mais, eu já tinha passado de ano. Então, eu já sabia que eu ia para a 8ª série. E os professores, na verdade, a coordenação, na época, deu a condição de eu ir depois que o Gabriel nascesse para fazer as provas. E eu, olhando o meu boletim, as notas mais baixas que eu tive foi desse 4º bimestre, porque eu não tinha tido conteúdo do 4º bimestre, me arrisquei e fui lá amamentando com a minha mãe e fiz 4, 5 provas, dividi essas provas durante 2 dias. Então, eu fiquei o dia inteiro na escola, isso ninguém sabe, eu acho. Nas últimas semanas do ano, eu fui para fazer todas as provas do 4º bimestre, só para não ficar com 0 no boletim, mas eu já tinha passado de ano. Então, eu olhei para o meu pai naquela época, na véspera de ter porque assim, ó como foi rápido tudo. Eles descobriram que estava no 6º mês. Nossa, já no final da sua gestação. Estava no 6º mês de gestação. Parece que a gente viveu a vida inteira, né? Essa experiência, de um ano inteiro, mas não foi. Em julho eu contei essa notícia, no retorno das férias, ou um pouco antes das férias de julho, e eu estava tendo o Gabriel em novembro. Então eu falei para meu pai, pai, eu não sei também o que vai ser, mas eu passei de ano. Então, se eu passei de ano, eu preciso da ajuda de vocês. E aí ele falou, tá bom. Ele estava apaixonadíssimo pelo neto dele, porque isso acontece muito. Todas as trends da internet, vocês podem acreditar, porque é um amor
ele nasce junto com aquela criança, e aí houve esse movimento das famílias. Então, a minha sogra era do lar, sempre foi, ela ficava no período da manhã, que era o período que eu estava na escola, os meus pais trabalhavam, à tarde eu passava, isso todos os dias, do nascimento dele, a gente fez uma força-tarefa, pensando no aqui e agora, como que eu posso ajudar? Então, eu tinha irmãos do Rafa que ficavam com, por exemplo, eu levava ele super cedo para casa da minha sogra e do meu sogro. Então, eu tinha um cunhado, e tenho até hoje, que eu amo de paixão, que ele dormia com o meu bebê. Ele ficava abraçado ali com o Gabriel, e assim, quando eu chegava, eles que me davam, minha sogra já tinha dado banho, já tinha preparado, à tarde ficava comigo. Uma coisa muito importante também, o Rafael, ele fazia o Gabriel dormir todos os dias. Então, ele descia comigo para minha casa, e ele fazia o Gabriel dormir todos os dias. Então, às vezes, ele ia embora 10, meia, 11 horas, sozinho naquela rua, a pé, né? Dois pobres, não tinham nem recurso, transporte. Ele ia a pé, morava perto, e às vezes para levantar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, porque ele tinha encontrado um trabalho, mesmo que temporário, que era para entrar muito cedo. Então, assim, e as famílias, elas viam esse esforço individual, meu e do Rafa. Então, elas apoiaram nesse sentido, como elas puderam. Então, o sonho foi esse, foi trabalho de formiguinha mesmo. Ó, passei de ano agora, fui para a 8ª série, passei da 8ª série, vou para o ensino médio, vou começar a trabalhar e vou estudar à noite. Perdi todas as oportunidades que eu tive dentro da instituição, porque eles me negaram abertamente, dizendo que eu era mãe adolescente. Hoje, a gente caracterizaria isso como outra coisa, mas na época eu acolhi. Eu falei, ok, já que eu não serei uma futura dona de banco, eu vou virar dona da minha vida. E fui trabalhar em outras coisas, e era muito engraçado, Igor, porque, por exemplo, éramos todos estagiários, mas eu era estagiária de outra empresa. E financeiramente falando, a gente foi criado para não achar que não tinha vida fora dali, né? E aí a gente fazia conta em lanchonete ali perto do colégio, e na hora de pagar o pessoal falava, nossa, mas você tem dinheiro? Eu falava, eu trabalho numa empresa, né? E aí, tem vida, existe vida fora daqui. Mas então foi isso. Eu acho que esse movimento das outras instituições, né, dizerem não de cara foi um gás, assim, motivou para que eu fizesse o oposto. E isso foi desde sempre. Então, terminei a escola no prazo, junto com todo mundo, prestei vestibular, fui para a faculdade para graduação. Na graduação eu tive boas notas, como era na escola, e aí eu fui convidada para prestar uma bolsa de mestrado. E aí, no primeiro ano do mestrado, eu conversando com um sociólogo, que também era religioso, ele expandiu, né? A gente diz em Libras. Ele me fez expandir, ele disse, Aline, você está vivendo um movimento hoje que é muito confortável, porque você tem, principalmente para o Gabriel, né? Ele tem 2 casas, 2 camas, 2 guarda-sol, ele tem 8 anos, porque desse término de escola, quando a gente parou de se falar, até eu casar, ele fez 8 anos. E ele falou que cenário de vida é esse que você vai ofertar para ele, que ele compartilha tudo com todo mundo e todo mundo faz parte dessa formação. Acho que está na hora de você retomar um protagonismo que era, a princípio, o que todo mundo faz. E aí eu tive esse start, falei a verdade. Então, na metade do mestrado, nós decidimos casar. Uma coisa muito importante. Até isso acontecer, como nós já estudávamos e trabalhávamos, depois o Rafa foi primeiro para a faculdade, depois eu fui na sequência, a gente comprou o nosso primeiro apartamento. O Rafa tinha 20 anos, eu tinha 17. E foi nesse apartamento que a gente foi morar. Então, essa rede de apoio é fundamental. Porque se eu tivesse casado lá com 14 anos, hoje a gente provavelmente não teria dado certo, não teria como viver, porque eu não trabalhava na época, nem ele foi trabalhar com o Gabriel, já tinha quase 1 ano, nós éramos 2 adolescentes de colégio. Então, é isso. A gente entrou, quando o Gabriel tinha 8 anos, eu estava na metade do mestrado, eu já tinha conquistado, na verdade, né? Porque pensando que a simplicidade dos nossos pais, Igor, eu digo dos meus, né? Eles tinham terminado o ensino médio. Então, se eu chegasse na faculdade, era muita coisa. E aí, o mestrado era o sonho da vida do meu pai. Meu pai já dizia que eu era mestre para todo mundo. Ele falava, minha filha é mestre. E aí, o doutorado veio na sequência, né? E aí, eu já era casada, tive apoio dos 2, né? O Gabriel já era um adolescente.
Trabalhei, e foi um grupo muito específico, né? Um nicho que eu continuei trabalhando. Eu trabalhei com adolescente desde quando eu saí dessa adolescência precoce, mais para uma vida mais madura. É o meu público-alvo de trabalho. E eu acho que é isso. Então, os meus sonhos, eles permaneceram, mas porque eu foquei muito no trabalho ordinário ali, do dia a dia. Eu tinha que viver aquele dia. Então, eu vivi da melhor forma que eu podia, com as condições que eu tinha. E até minha próxima pergunta ia ser como que isso afetou no seu desenvolvimento, mas pelo que você está descrevendo, acho que você até já respondeu, né? Você não se desenvolveu da forma que era o padrão, que era o esperado, que acontecia com a maioria das pessoas da sua idade, mas o seu desenvolvimento não parou, né? Você, com o suporte da sua família, pelo que você descreve, o que precisava que você desenvolvesse, que ajustasse o crescimento, você foi fazendo, né? Você continuou. Eu achei muito interessante isso que você falou. O que eu tenho agora é de passar de ano, então eu vou focar para eu passar de ano. Agora, o próximo desafio é o ensino médio, o próximo desafio é o ensino médio. E como isso permitiu com que vocês fossem tão longe. Você falou isso, né, dos seus pais falarem, não, vocês não vão casar agora, vocês não estão. O que a gente ouve falar, principalmente na nossa geração, isso ainda era muito comum, mas até antes, engravidou casa. Você tem que casar porque você está grávida. E essa maturidade, esse entendimento dos seus pais para onde você chegou, é, eu venho ouvindo a sua história, eu vejo que é fundamental. Eu imagino que você concorde com isso, né? Sim, eu não consigo traduzir em outra palavra que não seja amor. Adolescente, eu questionava muito os comportamentos, as decisões dos meus pais. Hoje, eu continuo questionando. Se eu tivesse que voltar atrás, eu teria feito diferente algumas coisas. Mas eu não julgo. Eu não os julgo mais. Eu olho e consigo compreender o porquê que eles decidiram por agir daquela forma, dentro daquele contexto, antes mesmo de eu engravidar. As minhas maiores inquietações na juventude foi antes da gravidez. Quando a gravidez aconteceu, foi como um abaixar a bola, assim, sabe? Você não tem tanta maturidade, você tem que aprender muita coisa ainda, pé no chão, foca nas tuas questões pontuais. E aí, foi amor. Igor, meus pais me amaram intensamente. Com toda a simplicidade que eu sempre questionei. Eu falo muito difícil hoje, e eles continuam falando simples. E eles me ensinam muito mais do que eu ensino a eles. O meu sogro e minha sogra, eles conseguem fazer uma rede de apoio até hoje. Eu falo isso pro meu esposo. A gente tinha muito medo naquela época, mas o medo parece que aumentou agora. Mas o medo que eu digo é de não ter essas referências para sempre. Porque eles são muito especiais. É muito amor. Mesmo. Amor que eu digo assim, por exemplo, é amar, porque eu não estou querendo falar que é simples a gestação. A rede de apoio foi fundamental, por isso que eu alcancei todos os meus objetivos. Imagina, vocês tiveram essa experiência comigo. Eu tinha que levar mamadeira para a escola, eu levava troca de roupa, eu dormia muito pouco. O Rafael também, né? Existia uma questão de uma sobrecarga muito grande. Os meus pais, eles ajudavam como podia, mas boa parte do tempo era eu e o Rafael. Isso amadureceu muito o relacionamento ao ponto da gente perder algumas largadas. A gente não teve as experimentações de um casal que espera pela castidade, ou que aguarda o momento adequado, ou que saboreia aquilo. A gente perdeu isso. A gente nunca vai ter. Então, mas a gente teve muito amor. E aí eu vejo o Gabriel hoje. E o Gabriel hoje, cara, Igor, ele é fantástico. Meu filho, ele é apaixonante. É isso que eu posso dizer dele. A gente fala dele, a gente se emociona, assim, porque ele é fantástico. O meu pai falava isso. Para o final que você me falou quando eu perguntei dele, quando eu te mandei a mensagem, Sim. que eu me, assim, falou, não, é perfeito, a sua história, assim, sensacional, e continua no Gabriel essa história. Mas algo que você estava falando que me chamou a atenção, há um tempo atrás, eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa, e aí no começo de alguns dos evangelhos que descrevem a história de Jesus, fala da genealogia dele. É filho de José, José é filho de não sei quem, que não sei o quê. Aí foi indo, e caiu em alguns personagens da Bíblia. Eu falei, peraí, eu conheço esse cara. Esse cara aqui foi o que matou não sei quem. Essa daqui é aquela que era prostituta. E eles estão na genealogia de Jesus. Leva assim a olhar e fala assim, nossa, mas a família de Jesus, a genealogia dele não é perfeita. Tinha aquele que era emocionado, tinha aquele que era mais
assim, e às vezes a gente olha para nossa família com um olhar de, precisa ser perfeito, precisa ter toda a formação acadêmica. Foi como você falou, os meus pais simples, eles me deram tanto amor, tanto, e às vezes a gente vê famílias que têm condições financeiras muito boas, têm estudo, têm tudo, e não conseguem te dar aquilo que os seus pais, não conseguem dar para os filhos o que os seus pais te deram, né? Talvez a utopia da família perfeita, padrão sociedade, é o Sim, que nos faz perder muito, né? Porque a partir do momento que a gente sim. consegue, é isso que eu tenho e eu vou fazer o meu melhor, eu vou cuidar. Eu achei muito bonito você falando do seu marido, de como ele ia toda noite colocando para colocar o seu filho para dormir. É, eu vejo, eu tenho alguns amigos que fizeram isso. Muitos homens fogem. E homens, eu estou falando mais velho, não estou falando de alguém de 16 anos. Eu vejo caras de 20 e poucos, 30 Uhum. e poucos, que correm da responsabilidade, que não conseguem ser pais. Um, um menino de 16 anos que se depara com o desafio e se vira, é exemplo, né? É algo a ser seguido, deveria ser mais ressaltado do que alguns influências que a gente tem que são seguidos hoje na nossa sociedade. Sim, sim. O Rafa ele ficou. Eu sempre, eu acho que essa frase ela é muito importante. Eu estava amadurecendo essa nossa conversa desde quando a gente começou, né? Eu falei, cara, como que eu falo do Rafael? Porque eu lembro que na época da escola eu falava tanto, mas eu Uhum. falava com um ar de apaixonado. Então os meus colegas não aguentavam mais ouvir falar dele. Nossa, detestavam. Falavam, o que esse cara tem? E não tinha nada. Esteticamente falando assim, beleza, não era o cara mais bonito, não era mais. Mas o Rafa ficou. Mas ele ficou de um jeito muito importante. Ele foi importante a minha juventude inteira. O Rafa ele é um cara de muito princípio. E ele fez toda a diferença, Igor. E ele faz toda a diferença até hoje. O Rafa não tem masculinidade frágil. Ó, a analogia que eu vou fazer. Ele colocava o Gabriel para dormir todas as noites, como eu disse, né? E fazia isso mesmo. E assim, é muito engraçado, porque para nós, tudo vira piada agora. Então, quando a gente escuta NX0, a banda NX0, a gente quer mudar na hora de rádio, eu e o Gabriel. Porque ele só ouvia, era só esse CD do NX0, balançando aquela criança para aquela criança dormir. Então a gente não aguenta mais. Tem coisas que a gente fala, É não, um muda. gatilho, né? Nossa, não aguento mais. Passei. Nossa, que canseira. Porque a gente lembra que eu falei que a gente acaba não falando daquele Uhum. fracasso, do cansaço, daquela criança que não dormia, e daquele ar de que eu fiz da minha vida, porque isso de vez em quando a gente faz, o tempo todo, né, para várias decisões, não só para uma gestação precoce, mas e aí hoje, por exemplo, o Rafa ele tem muitos atos de serviço. Então o Rafa ficou, é real. Ele fica, ele faz o almoço, se tiver que lavar roupa ele lava, ele lava. Se tiver que cuidar da casa ele cuida, ele beija os filhos dele. Ele é um cara que tem essa questão do tato. Ele tem isso até hoje. O Gabriel é um homem de 19 anos que deita no colo do pai dele, sem problema nenhum. A gente vai para São Paulo esse final de semana agora e ele beija o pai dele. Então, assim, e ele, por exemplo, eu ia falar, né? Ele cuidava do Gabi pequeno e agora ele que prepara as marmitinhas do filho dele. Então, e é muito engraçado, porque é o outro motivo de piada, porque ele cobra as coisas que o Gabriel não come. Então ele fica, ó, eu coloquei a banana e você não levou. Você não levou a fruta, porque o Gabriel não gosta de comer fruta. Então ele fica, ele manda mensagem, Aline, hoje o Gabriel saiu e só pegou o almoço, não pegou o lanche da tarde, que agora o Gabriel tem uma rotina extremamente densa, daqui a pouco a gente vai falar, mas assim, ele não deixou de ser esse ato de serviço, embora tenha sido muito precoce, não planejado, isso não é sinônimo de não desejado. A partir do momento que a gente descobriu o Gabriel, o desejo pela vida dele existe até hoje. O meu pai fala isso abertamente. Ele é um senhor muito simplesinho, mas ele vai falar: a Aline é o que ela é por conta do Gabriel. Ela era insuportável. Tudo bem que eu continuo sendo por algumas coisas, mas assim, ele dizia: você só é o que você é, minha filha, porque o Gabriel veio. Ele mudou sua vida. E ele muda até hoje. Então, o Rafa permaneceu. Ele mesmo muito jovem, muito confuso, ele escolheu ficar. E ele escolheu ficar comigo, e escolheu pelo propósito familiar. Ele veio de uma família muito interessante, de uma constituição bem tradicional, mas muito carinhosa.
assim, não existe essa questão de não demonstrar, de não dizer. Da mesma forma são os conflitos, o que tem para falar, fala ali mesmo. E ele tem esse compromisso até hoje. Tanto que a gente decidiu pela vida do Miguel quase 15 anos depois. E a gente penou muito para engravidar do segundo filho. E a gente tinha diálogos muito, muito intensos com Deus sobre isso. Eu falava, poxa vida, quando eu menos esperava, quando eu menos precisava daquele contexto, ou precisava, entre aspas, né? Quando eu menos desejava ou tinha planos, aconteceu. E agora, eu estou há 8 anos casada, que foi eu casei, o Gabriel tinha 8 anos, e 8 anos depois o Miguel veio, né? Quase 15, 16 anos depois. O Gabi tinha 15 para 16. Eu falava, não é possível que eu não vou gestar. Então a gente já tinha abandonado o plano segundo filho, porque aquilo não ia acontecer. Mas é isso. Então o Rafa ele permaneceu e ele é muito parecido com o São José para nós aqui, né? Ele é silencioso, ele é muito objetivo, ele é muito trabalhador. Igor, ele trabalha muito. O Rafa, ele é uma pessoa referência na área dele. Ele é da área da tecnologia, ele trabalha numa startup super bacana em São Paulo. Ele veio embora comigo, nós moramos no interior de São Paulo hoje, porque ele, pela estabilidade que ele tem, ele pode trabalhar dessa maneira remota. Ele é muito feliz. Mas ele não perdeu essa essência de ser uma pessoa boa, simples e muito justo. Ele tem uma questão muito pontual, assim, ele é muito justo nas narrativas, ele é um pai muito observador, ele é fantástico, eu admiro, acho que essa admiração ela é mútua, mas eu admiro de uma forma muito amadurecida, é um amor que deixou de ser paixão, sabe? Para ser um olhar de, era isso, hoje eu entendo que ele foi muito cedo convidado comigo por uma vocação que a gente tem certeza que a gente veio nesse mundo para viver. A minha esposa é católica e eu tenho muitos amigos católicos por causa dela, que eu invejo a forma com que vocês falam de São José, porque acho que entre os protestantes, o evangelho, pelo menos no Brasil, a gente não olha tanto na história de São José e eu acho muito lindo. Eu estava lendo a Bíblia há pouco tempo atrás e a Bíblia descrevendo José, ela faz exatamente isso que você fez. Fala assim, José, homem justo. E aí começa, e o que você falou do seu marido agora. E eu acho incrível na história de José essa simplicidade, como você disse, permaneceu. E às vezes eu sinto uma fragilidade nos homens, como você falou, não tem a masculinidade frágil de alguns homens eu acho que não permanecem porque ficam com medo e fogem, não se sentem capazes e cara, só fica. Mas eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Como você disse, você vai descobrindo. Nossa, como São José, quando Deus conta para José que Maria está grávida, primeiro ele assusta quando Maria conta. E aí Deus revela para ele num sonho. Deus não revela tudo. Deus não fala, olha, eu vou fazer isso, mais isso, mais isso. Eu quero que você continue com ela. Depois, em outro sonho, Deus fala, muda para o Egito, porque agora vão vir matar vocês. E não, agora você pode voltar para lá. Ele foi indo a cada etapa, cada momento, cada instante que Deus estava trazendo, mas como você disse, permanece, ficou. Ele foi um homem justo, um homem que abençoou a família dele, como você disse do seu marido, porque escolheu ficar, por escolheu não correr do desafio. Você tem todas as respostas? Não. Você sabe como que vai fazer? Não. Mesmo que seja escutando a NX0, balançando a criança, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer com ela, porque foi para isso que Deus me chamou. Né? Eu estava conversando com a esposa de um amigo meu essa semana. Ele está buscando algumas coisas na carreira dele e por isso está ficando longe da esposa e da filha. E a filha tem, acho que é um ano mais velha que a minha, deve ter uns 4, 5 anos. E com isso, eu acho que ele está passando assim meses sem ver a filha. E deve ver a filha por 1, 2 meses no ano, assim. E eu falei, putz, eu estava conversando com ele há um tempo atrás. Eu falei, cara, eu não sei se Deus quer que você, se é o plano de Deus que você seja tão bem sucedido nessa carreira que você escolheu. Mas eu tenho certeza que Deus gostaria que você fosse um ótimo pai e um ótimo marido. E isso você está deixando de lado, cara. Você está perdendo que talvez seja a maior bênção e que com certeza ninguém poderia te dizer que Deus não quer que você faça isso por algo que você nem tem certeza se é o plano de Deus para você. Infelizmente, na nossa sociedade, você falou isso, a valorização pela família não é não é o quanto deveria. Pela história do seu marido que você descreveu da família dele, cria esse valor, né? Ajuda a gente a valorizar a família e a priorizar a família. Né?
É isso. Eu acho que a nossa base, ela determina uma boa parte das decisões que a gente, ou das coisas que a gente há de pensar, né? Mas eu também considero, Igor, que nós todos somos chamados a escolhas. Então, você também vai encontrar, porque assim, de certa forma, quando a gente fala que a base ela é fundamental, dá a sensação para alguns pais que podem ouvir um dia essa live ou estão nesse sofrimento, né, de terem que amar num momento muito difícil. Porque, né, não vou banalizar a minha ação. Meus pais foram convidados a serem avós num período que eles não estavam preparados. Então, foi um convite a um amor no sofrimento. E amar dentro de um calvário é muito difícil. Dizer sim para essa escolha, nós que somos pais, é lindo agora, com 4 anos de idade, dar sim aos nossos filhos. Mas quando eles vão crescendo, Igor, dizer sim todo dia para o Gabriel, às vezes custa muito. Então eu vejo o sim que os meus pais tiveram que dar para mim. É bem difícil amar na dor. Mas são escolhas. Então, veja, a base dele é muito boa. Eu acho que se ele tivesse deixado, abandonado, ou simplesmente ter ido para algum movimento mais momentâneo, viver os momentos que ele também tinha o direito, ele era jovem, enfim. Ele teria decepcionado os pais, mas enfim, não dá pra gente corresponsabilizar, sabe, dessa corresponsabilidade? Porque são pessoas muito boas, não vão deixar de ser. E tem muita gente boa que muitas vezes não concorda com a atitude do filho, né? Porque ele vai ter a liberdade de fazer escolha. Eu falo muito bem do Rafa porque ele não só tem uma base, mas porque ele escolheu. Ou seja, ele teve uma boa formação e escolheu vivê-la. Ele escolheu viver essa formação. Ele escolheu viver o que ele sentia. Ele buscou valores onde o mundo dizia que não era o local ideal. Por exemplo, a gente não tinha o hábito. Eu ainda fui mais baladeira, né, numa época mais da faculdade do que ele. Ele sempre foi uma pessoa muito segura do que ele queria. E com muita maturidade, ele também me amou nesse período, que foi antes, previamente do casamento, né? Nós começamos muito cedo. E eu pedi alguns tempos, assim, sabe? Eu preciso respirar algumas coisas, viver outras coisas. Ele foi uma pessoa que, mesmo em sofrimento e vendo aquilo, né, aquela decisão que eu estava tendo naquele momento, ele decidiu não só ficar, mas ele esperou também. Então, o Rafa, ele tem uma. Eu acho que ele foi muito homem, porque é isso, a gente às vezes tem uma leitura muito distorcida do que é ser homem. E ele esperou. Ele confiou que aquela família ia dar certo, ele esperou um apartamento que demorou para ser entregue, porque a maioria dos apartamentos demoram aqui no Brasil, os prazos não respeitam os prazos familiares, as famílias vivem angústias, e essas angústias causam muito sofrimento. Nós tínhamos uma renda que, para aquela realidade, era muito bem diferente. Imagina, nós tínhamos um apartamento com 20 anos de idade, quase, e criamos uma dívida enorme para móveis planejados. E hoje, com a idade que a gente está, 30 a mais, eu consigo fazer um ambiente harmônico, com coisas simples, com objetos simples, enfim. E a gente criou. Então, assim, ele ficou, ele escolheu, ele esperou. Então, ele é um parceiro para a vida, assim. Eu falo, meu encontro com o Rafa era para acontecer mesmo. Eu acredito que tem a mão de Deus em todas as coisas que a gente faz. Por isso que nós somos muito abençoados, eu acho. Não só com os filhos que a gente tem, mas com a família que a gente teve. E com as nossas vidas, as nossas carreiras. Engraçado, né, Igor? Mas eu me sinto muito amada por Deus. Até na época da gestação, quando eu tive a notícia, e hoje, olhando essa história, falando com você, eu acho que a gente partilha desse amor. Nós somos filhos muito amados. Nós somos filhos, né? Nós somos chamados de filhos. Eu acho que é esse o ponto, né, que a gente perde às vezes. É muito amor. Se torna religioso, você faz muita coisa para a igreja, faz para tudo, e perde esse entendimento de eu sou filho. Você que é uma. Eu sou filha, cara. Quando Jesus perguntaram para Jesus como que se ora, ele começa Pai Nosso. Assim, é esse o relacionamento que ele almeja que a gente tem. A gente perdeu. Amei quando você descreveu, falou assim, pô, o Rafa foi homem. Infelizmente, a definição de homem da nossa sociedade é bem perdida. Eu gosto de definições como a que você fez, que são homens de verdade, homens que... homens exato. Com ações, né? Eu falo, eu prefiro definir pessoas pelas ações, porque definir por conceitos
eu coloco os homens em caixinhas, mas nós somos tão diferentes, não vale a pena. A vida é mais do que isso. Então, nessa diferença que somos, nós somos ações, Igor. Então, o Rafa, ele foi muitas. Ele é até hoje. Como eu disse, ele cuida da alimentação dos filhos, ele faz o investimento em um cursinho extremamente caro para uma graduação extremamente elitizada no Brasil, que é medicina, que é o desejo do Gabriel. Né? Então, é esse patamar. Eu acho que nós somos abençoados nesse sentido. Eu não tinha nada, eu era uma adolescente, estudante, não herdei nada, a não ser o amor dos meus que você pais e o amor precisava, de né? Deus por meio deles. E assim, hoje financeiramente a gente está muito confortável, no sentido de dar essa base para o Gabriel, esse investimento. O Gabriel estuda, né? Uma rotina extremamente densa, mas é muito engraçado, né? Terça-feira a gente comprou um carro para ele aqui, a gente deu para ele fazer o trajeto, até para ele ajudar a gente como mais novo, né? Porque ele é um pai-irmão, é um irmão-pai, né? A gente fala desse irmão meio paterno. E assim, imagina, eu fui uma mãe adolescente, então é bom que as pessoas saibam disso. É possível, porque a gente agiu, porque a gente fez escolhas, mas também tem uma coisa, ô Igor, que eu deixei de falar, mas ela não é menos importante. O fato da gente receber muito amor das nossas famílias é também a forma como a gente vai conceituar esse amor. Porque eu falo muito de, nossa, que amor grandioso, que amor, que amor. Mas a gente precisa entender que foi um amor de muitos nãos. Pais permissivos demais não formam pessoas preparadas para viver essa vida. Aquela que a gente falou lá no início. Então, minha mãe, mesmo muito frágil, uma mãe muito frágil, eu sempre achei ela muito frágil, e ela é até hoje. Ela disse, Aline não vai sair daqui. Ela não vai casar. Se ela pensou que ela ia casar, ela não vai casar. Os meus pais, eles deixavam eu ter a responsabilidade, por exemplo, eu tenho essas memórias, a primeira febre do Gabriel. Eu morava com os meus pais. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, o Gabriel tá com febre. Ele olhou para mim, Igor, e disse assim, tá, e o que você quer fazer? Eu falei, sei lá, 14 o que anos, que eu pô. faço? Aí ele falou, o que que eu faço? Eu falei, o que que eu faço? Ele falou, ele olhou para os meus olhos, assim, com aquele olhar do choro, lá do começo, e falou assim, olha, se você quiser levar ele para o hospital, eu me visto agora e a gente vai. Mas quem vai decidir é você. A escolha foi sua. E aí eu olhava para minha mãe e falava, mãe, então vamos levar? Ela, vamos. Você quer levar, a gente leva. Mas você que tem que decidir. Você que escolheu, Aline. A gente está aqui, mas assim, é isso. Eu acho muito bonito isso que você está falando, porque eu lembro que eu estava conversando quando eu conversei com. Foram muitos nãos, Igor. É, Muitos, muitos. Assim, eu olho e falo, olha só, esse amparo de nãos. A gente acolhia porque eu estava no movimento de. E eram nãos assim, as meninas, eu lembro que eu amadureci mais rápido do que o pessoal da nossa idade na época. E, vamos fazer atividade escolar, uma na casa da outra. E eu não conseguia ver aquela alegria, sabe, aquela empolgação. Eu tentei, inclusive fui, eu tenho amigas até hoje daquela época, mas não era a mesma empolgação. Eu não tinha mais o mesmo caminho que aquelas pessoas. E embora a gente se encontrou também em épocas mais fraternas, assim, de faculdade, eram outros movimentos, assim. Eu vivi as experiências de balada, mas elas foram num prazo muito reduzido, porque eu tinha alguém que me esperava. Então, esses é não, diferente. E foi essa dentro redefinição dessa. que você deu do amor é importante, porque você falou que você foi muito amada, mas não é aquele amor hollywoodiano que diz sim para Não, tudo. É aquele amor que entrega aquilo que é necessário. Se você precisa de um não, se você precisa sim. passar por desafios para amadurecer, é o amor que entrega isso. E em pais que passam por esse desafio, é muito boa essa sua fala. Eu comentei com você de uma família que eu conheço que o avô está trabalhando e eu vejo as meninas indo namorar e não trabalhando e tudo. E você comentou comigo, pô, talvez essa família precisa se reorganizar para que cada um consiga cumprir o seu papel. Se o pai da menina Sim. que teve as crianças como adolescente não permitir com que ela cresça, que ela se torne mãe, com que ela se desenvolva, a disfunção, o desencaixe que tem ali na família nunca vai ser resolvido. E os seus pais, esse exemplo que você deu, dele olhar para você e deixar você decidir,
é incrível porque mostra isso, né? Agora você é mãe, você vai ter que decidir, você vai ter que aprender isso, você vai não roubar de você o aprendizado que você É, precisava, né? Porque não seria amar. é, não seria. E aí, depois de alguns. Hoje a gente. A minha, por conta da minha formação, a gente acaba tendo essa. Eu construí esse olhar para esses detalhes, por isso que eu guardo essas memórias. Mas assim, já aconteceu, por exemplo, e não com tanta frequência, né? Agora, porque passou já um tempo, mas em períodos mais curtos, assim, quando o Gabriel tinha 3 anos, depois com 6, quando eu casei, a gente tinha esses almoços assim de domingo que a gente falava, poxa vida, hein? O ano passado foi difícil, aquela situação, aquele conflito, aquele cansaço. Então, assim, por exemplo, para a gente não romantizar, né? Vou dar um exemplo de uma situação. Logo quando o Gabriel nasceu, a minha mãe pensou na melhor das intenções, tá? E eu acredito nisso. Ela pensou de ofertar a posição dela como ela podia pegar a guarda, ter a guarda do Gabriel, para que ele fosse contemplado dos benefícios que nós éramos, nós, eu e você, por conta da condição daquela empresa. Então, convênio médico, escola no futuro e tudo mais. Quando eu contei isso para o Rafael, super empolgado, eu falei, nossa, o Gabriel vai poder ter a vida que eu tenho, almejando esse futuro para ele. Ele falou, não, de jeito nenhum, não vou dar guarda para sua mãe. Ela quer que eu assine um papel, eu não vou assinar. Então, logo aquele cenário de acolhida, amor, eu estava assistindo um investimento pesadíssimo de calma, não é bem assim. E aí, é isso. A gente precisa entender que não é romantizando de forma ligada aos sentimentos, sabe? Ah, que lindo, a vida são flores. Não. Ele ficou extremamente inseguro. Ele viu na minha mãe uma posição de, peraí, ela tá achando que eu não vou dar conta disso. Então, ele tratou de arrumar um trabalho logo, de submeter a condições que hoje a gente fala, meu Deus, olha o trabalho que ele, o primeiro trabalho da vida dele, a primeira remuneração, o que ele fez, né? O quanto isso marcou a vida dele, porque ele queria garantir o pagamento do convênio médico do Gabriel. Então, assim, foi o primeiro estranhamento dessa relação de amor É um maduro. amor de verdade, né? Amor de que isso pode. Nossa, Igor, que situação! Eu falava, meu Deus, o meu mundo vai cair agora, porque, né, isso vai causar uma instabilidade. Como que o Rafael vai conviver com a minha mãe? E assim, tem coisas que se ajeitaram depois de tanto tempo de convivência de todo mundo, porque também é um risco, né? Uma formação de família, assim, de uma educação compartilhada, que foi isso, o Gabriel teve uma educação compartilhada. Tinha tudo para dar errado. Todos os conflitos que a gente vê aí na sociedade, né? De sogra com genro, ou de sogro com nora, ou, sei lá, de irmãos. Então, teve muitos conflitos ligados a muita convivência, né? De muitas pessoas juntas. Mas não foram conflitos, mas foi dentro desse desenho que eu trouxe para você, né? Um mal entendido, um ruído de comunicação. Eu disse isso para você. É importante que as pessoas saibam os seus papéis, executem os seus papéis dentro da onde elas se colocaram, muitas vezes, onde elas estão, mesmo que elas tenham sido colocadas pelos próprios filhos, como eu fiz aos meus pais, mas que elas mantenham diálogo. Porque o ruído da comunicação, aquilo que a gente acha que foi, mas não foi, cria um espaçamento muito grande nessa relação de vivência de amor. Puta, me deixa mais Então, difícil do que. Os desafios já estão ali, né? Se você. Eu falo muito no trabalho. A pessoa, sim, pô, o problema já está ali. Agora, a gente tem que sofrer mais porque a gente não está entendendo um ao outro, não. Isso aí eu não aceito. Vamos conversar, mas vamos tem que ter que resolver superar. essa parte. O problema talvez eu não consiga nem resolver, mas pelo menos a gente tem que sair se entendendo daqui. E uma outra pergunta que eu queria te falar agora, você comentou. Conta um pouquinho mais do que o Gabriel está buscando. Você comentou que ele está fazendo cursinho, tudo. E achei incrível porque não só você se tornou doutora, mas o seu filho que nasceu na sua adolescência, ele está estudando, está buscando. Ele, pelo que você falou agora, ele tem o desejo e está trilhando os caminhos para começar a faculdade de medicina. É isso mesmo? É, então, apesar de muitos conflitos, crises, reconciliações, como eu tinha dito agora anteriormente, né? Eu consigo olhar para tudo isso e ver a graça. Não só uma graça, mas graças no plural.
O Gabriel, ele veio para nos educar. Esse é um ponto. Tive que amadurecer muito rápido e fui envolvida em informações assim que eu me vejo até hoje. E ele tem esse movimento, né? Eu acredito que veio junto com esse amadurecimento com os pais muito jovens. Ele nos vê como pai e mãe. Me chama de mãe, chama o Rafa de pai, chama os avós de avós. Nunca existiu confusão. Dentro dessa educação compartilhada, todos sempre disseram seus papéis, mesmo que ele falasse, por exemplo, mãe, vó Graça, que era o nome da minha mãe para ele. Ah, é a mãe, vó Graça? A minha mãe sempre teve essa questão de rir, mas corrigia, e minha sogra, enfim. Ele amadureceu muito. E o Gabriel, ele tem questões próprias, maduras, desde muito cedo. Então, ele tem uma questão com cuidado, por exemplo, a saúde, desde muito cedo, Igor. E a gente não sabe por quê. Então, assim, eu amo Coca, o Rafa ama Coca, e esse menino não toma refrigerante. Ele tem um discurso da saúde, do zelo à alimentação, do zelo ao corpo, desde muito jovem. E aí, há 3 anos atrás, quando ele estava no ensino médio, ele trouxe essa narrativa de que ele queria cursar medicina. Ele tem até eu sei que eu falo sempre para ele, né, que isso pode mudar a qualquer momento, a especialidade, mas ele tem planos muito bem traçados. Ele é um menino muito determinado. Então, e ele sempre foi. Eu falo, eu não comparando, mas assim, são gestações completamente diferentes. Mas o Miguel, ele é uma criança comum, o mais novo. Ele é uma criança comum, ele brinca, ele chora, ele grita, ele faz o que uma criança faz. O Gabriel não. O Gabriel sempre foi muito para frente também, mais maduro, mais contido, mais sério. Ele é muito maduro. Hoje, os nossos diálogos são: mãe, coloquei Dostoiévski para você ler, mas tenta chegar pelo menos até o capítulo 2. Dostoiévski é um filósofo russo, né? E aí ele fala, eu tô lendo isso, como eu já li o livro inteiro, domingo de manhã, quando a gente for tomar café, eu quero falar sobre esse capítulo. Então a gente tem essas discussões em casa. Isso é muito importante. Uma coisa que a gente não tem dentro dos nossos diálogos são diálogos supérfluos, por exemplo, quem namora com quem tá ficando com quem, essas questões ligadas a relacionamento. A gente fala de esporte, ele gosta de falar de basquete americano, futebol americano, basquete, futebol. A gente faz essas experimentações com ele. Sempre que a gente pode, a gente vai no estádio de futebol, que é uma coisa que ele gosta, a família, os 3. Tem as nossas rotinas, elas estão muito interligadas, desde sempre. E a gente consegue ver qualidade nisso. Então é isso, o Gabriel é um menino maduro, está estudando para medicina, está no 2º ano do cursinho, ele teve uma nota muito boa o ano passado, mas ele tem, dentro desse plano muito bem traçado, ele quer uma faculdade específica, então ele disse alguns nãos, com muita maturidade, Igor, para o nosso sofrimento. Tem uma rotina já extremamente estruturada, própria, que mexe, de fato, com a estrutura da família inteira. É um filho muito amado, muito amado, muito amado, Igor, imensamente amado, desde muito cedo. Os avós são apaixonados, ele é um ser apaixonante. Os meus amigos, né, que permaneceram comigo na religião, chamam ele de Lorde, fala que ele é um Lorde, de tão educado que ele é. E não foi surpresa para ninguém. Então, assim, ele fala, mãe, é difícil, porque eu sou pardo, porque eu sou filho de pobres, né, proletariados, digamos assim, pensando nessa leitura. Claro que hoje com condições completamente diferentes do começo, mas eu não sou perfil academicamente falando, estruturalmente falando e socialmente dito para esse curso, mas é o que eu desejo fazer, essa é a minha vocação. O Gabriel não fala de filhos, o Gabriel não fala de relacionamento, o Gabriel não teve ainda seu primeiro relacionamento, não foi um medo, antemão já te aviso, não tive medo. As pessoas perguntam muito para mim, você foi mãe com 14 anos, você não tem medo? Você não teve medo de ser mãe com 14 anos? E com muita segurança eu dizia que não, porque eu conheço os meus pais, Igor, eles me amaram muito, mas eles começaram a me conhecer quando eu me tornei mãe. Antes disso, existiam muitos assuntos que eram tabus. Eles tinham muito medo. E eu nunca tive esse medo. Então o Gabriel cresceu junto comigo. Nós falamos de tudo, mas de muita coisa que presta. A gente fala sobre futuro,
a gente fala sobre filósofos, a gente fala sobre estudos, a gente fala sobre outras áreas do conhecimento. A minha vida toda é essa linha, né? Estudo, 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 academia, e o meu filho tem essa mesma vibe. O Rafael também é uma pessoa muito bem articulada na área dele. A gente faz essas interconexões quando a gente consegue, discute bastante, mas a gente conhece o Gabriel. A gente o ama intensamente ao ponto de falar, ó, você pode falar o que você quiser com a gente que a gente está disposto a ouvir. Inclusive esse sonho da medicina. Porque para mim, quando ele disse isso, eu disse para ele, Gabriel, falei abertamente, Igor, eu falei, eu esperava tudo. E dentro desse tudo, eu espero que você seja feliz. Porque eu engoli muitas coisas nessa vida. Seu pai também já engoliu muito sapo. Para você falar que você quer essa mesma vida que é a nossa. De apontamentos a vida inteira. Então, por exemplo, o doutorado, nada mais, nada menos do que um status para provar para todo mundo, um status para dizer assim, ó, venci. Coisa que ninguém acreditava. Fui feliz? Fui feliz? Acho que é um tema para outra live, que é muito importante a gente humanizar essa academia brasileira, que é extremamente difícil, perversa, elitizada, sofri muito. Mas para esse grupo que a gente cresceu, Igor, é importante que eles saibam que, olha, todo mundo achava que não ia dar certo, deu. Mas eu olho para o Gabriel e falo, Gabriel, seja feliz. Só seja feliz. Faça uma boa escolha para ser feliz. E ele está muito feliz, pelo visto, né? Está bem contente, empolgado. E vamos ver se até o final do ano a gente tem boas notícias aí. Como você falou, né? Quando se olha para mães que têm filho na adolescência, até mesmo para a criança se diminui a expectativa, se limita os sonhos que tem para a criança, tudo. É incrível ver uma história não só de uma mãe que traçou um caminho acadêmico, sofrido, doído pela trajetória, mas o efeito disso vai até no seu filho, né? Não só foi incomum, você descreveu, né, que ele falando a consciência que ele tem de as pessoas lá não vão parecer comigo, não vão ter a mesma base que eu tenho, mesma estrutura familiar e tudo, mas a família de vocês tem sido isso, né? Vocês não têm vivido o que a sociedade pensa ou espera, vocês têm vivido a graça que Deus sonhou para vocês, e eu fico feliz e me sinto muito edificado de ouvir a história de vocês, de ver tudo isso, de ver vocês contrariarem as estatísticas, aquilo que diria que iria acontecer com vocês diversas vezes, de diversas formas. E eu queria te pedir, fazer mais duas últimas perguntas. Claro. A primeira, para mães, seja adolescentes ou mulheres que estão descobrindo que elas estão grávidas agora e que elas não estavam planejando. Que conselho você daria? O que você diria para elas e elas estão agora, elas estão olhando para a descoberta da gravidez e estão pensando em agora? Vamos pensar no campo espiritual, né? Eu vou tentar ser breve, mas eu vou responder dentro de duas, porque eu acho que não estão separados. Então serão duas respostas em uma. Primeiro, respira, se acalme. Deus não erra. Deus não erra. Ela não pode ter sido planejada. Mas entendendo que se Deus não erra, a decisão é sua. Se você vai desejar a partir dali ou não. Porque se Deus não erra, Igor, algum propósito aquilo tem. E eu não estou falando da imprudência ou da falta de cuidado ou do erro, não sei, porque eu não vejo isso como um erro, né? Mas da falta de preparo. Eu não estou falando eu não estou falando do agir de Deus na falta de preparo humano. As falhas humanas, elas vão acontecer o tempo todo. Mas uma vida, eu acho que ela não cabe nem à nossa dimensão do entendimento. Quando eu converso com o Gabriel, por exemplo, que ele fala sobre as aulas de biologia, que ele fala, né, sobre... Ele trouxe essa semana, por exemplo, falou, mãe, é muito louca a explicação do desenvolvimento humano, do embrião. E eu falei, eu sei, Gabi, é muito louco, porque é a mesma coisa quando a gente fala do amor, quando você descobre, né? E quando você se abre para esse amor. Então, o primeiro conselho é: acalme suas emoções, mas se permita sofrer, chorar, se questionar e manter um diálogo com Deus. Deus é diálogo. Acho que a relação com Ele sempre vai ser assim. Dizendo, e diga tudo a Ele. Estou com medo, estou insegura, vai ser difícil, o que eu faço agora?
preciso do seu acompanhamento. Eu acho que isso é mais importante, a gente dizer não só para a divindade, mas para aquelas pessoas que a gente tem determinada segurança, aquilo que a gente sente. Porque é a partir daí que a gente consegue fazer aquele movimento se ouvir. Fala, peraí, eu tô com tudo isso, mas o que eu posso fazer para melhorar? Talvez uma condição ou duas que eu citei, desse diálogo com Deus, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Se Deus não erra, qual que é o propósito disso na minha vida? Eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou amar ou eu vou rejeitar? E eu sempre vou aconselhar para o caminho mais seguro. Sempre. O amor, ele não é um caminho... ele é difícil, muitas vezes, né? Mas ele é o mais seguro. Quem age amando por amor, dizendo sim ou dizendo não, está ofertando a base mais segura para aquela pessoa. Então, busque referência em pessoas que vão te dizer aquilo que você precisa ouvir e que vão olhar para você conseguindo te direcionar para um caminho seguro. E não necessariamente são as nossas bases familiares, muitas vezes. É um colaborador junto com você do trabalho, é uma chefia, é uma pessoa um pouco mais experiente, mas aprenda a escutar as pessoas. Não desista do seu propósito, não desista da sua vida, não desista da vida daquela pessoa que você concebeu, porque em determinado momento aquela decisão foi sua. Sejamos responsáveis pelos nossos atos. Eu acho que isso é muito importante da gente falar, e eu falo isso com muita propriedade. Eu não sou embora eu esteja dentro da estatística da gravidez na adolescência, eu não defendo a bandeira da gravidez precoce, muito pelo contrário, eu defendo a bandeira do planejamento familiar. Precisamos ser responsáveis, Igor. É muito importante. E o que mais que eu posso dizer? Eu acho que de tudo isso, Igor, ninguém está sozinho. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. A minha área sempre deixou isso muito claro. E a gente precisa, muitas vezes, aceitar aquela pessoa que Deus coloca na nossa vida. Por exemplo, você disse, né, Aline, seu testemunho me edifica. E é isso, em algum momento da vida da gente, vai ser uma pessoa que a gente não espera e que vai ser colocada ali para ter uma missão junto com a gente. De um aconselhamento, de um apoio, de uma oferta de ajuda. Por exemplo, eu fui mãe 2 vezes, em períodos diferentes, em idades diferentes. E as inseguranças, elas foram intensas, tanto quanto são para outras mães. Não é uma idade cronológica que define a sua maturidade. São as experiências que você teve. Eu fui mãe muito jovem, mas mãe com 29 para 30 anos do Miguel não me ajudou muito. Estava no meio de uma pandemia, foi período pandêmico, foi horrível, foi a pior experiência que eu tive a nível de gestação. Se eu soubesse que eu tinha que amadurecer todo aquele período esperando a vinda do segundo filho e ter no período da pandemia, talvez os meus questionamentos com Deus são mais ligados a esse período do que o período da minha gestação da adolescência. Não sei se eu fiquei clara agora na resposta, Igor. Você tocou mas na outra parte da pergunta que eu queria fazer. Para a família, principalmente para os pais que descobrem que uma filha adolescente ou um filho vão passar por uma gravidez agora. Você que teve a família de vocês sendo tão fundamental, que conselho você deixa para eles? Não tenham vergonha dos seus filhos, são seus frutos, são as pessoas que você dedicou metade da sua vida. Se não dedicou, pode ser uma das falhas. Assuma a sua responsabilidade de não ter sido bom o suficiente. Humanize isso também. Consiga ter esse olhar humano para essa condição de que aquela pessoa ela também é feita de escolhas próprias, ela não vai ser uma cópia dos pais a vida inteira, embora você tenha planos para ela, ela vai definir quais são os planos para a própria vida, e cabe a nós acolher. Eu digo agora como mãe, né? Claro que eu quero muito que o Gabriel tente a faculdade, nós dissemos isso para ele no final do ano passado. Nós queremos muito que você entre nesse hábito de rotina, de estudo, mas se você quiser que a gente pague sua faculdade, a gente paga, só para não te ver nesse sofrimento. E ele disse, não, o processo é meu, a experiência é minha. E isso nos causou um grande sofrimento familiar.
É maluco de falar isso, né? Mas eu falei, não é possível que ele tá rejeitando o óbvio. Uma coisa que, poxa vida, aí a gente se questionou e meu marido ficou extremamente chateado, Rafa, sendo muito justo, ele se sentiu, ele até falou, ele foi ingrato. Foram 6 meses muito sofridos. Eu tenho um filho ingrato, eu doei a minha juventude para ele, ele tá sendo ingrato, porque agora eu posso ajudar. E eu falei, pronto, olha só. Acabei de falar pro Igor na live e lembrei desse episódio. Então é isso, nós somos feitos de realidade, somos pessoas reais. Se você tem uma filha que acabou de engravidar, acolha, não se envergonhe, defenda, que existe uma sociedade extremamente perversa e que vai apontar o dedo para ela e dar os limites a ela dos sonhos que ela ainda vai ter. Não permita que isso aconteça. Se responsabilize daquilo que você falhou. Se está vivo, ainda tem tempo de recuperar. Igor, eu sou de uma área que você só não muda se você não quiser. Todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. Ah, mas a pessoa já está velha, já envelheceu, já... Não, muda. Muda sim. Acredite, muda. A gente está falando também do discurso do divino na nossa narrativa o tempo todo. Tantos discípulos, com as idades que tinham, com as ações que tinham, mudaram, foram transformados. Por que eu não vou acreditar que aquilo vai transformar minha vida? A vida foi feita para ser lida da forma correta. Ela é boa, ela presta, ela é importante. E acho que o suprassumo da nossa narrativa é: se Deus não erra, aquela vida foi sonhada, ela foi desejada, ela foi esperada, e você só tem uma resposta para dar. Ela foi dada para você. E é você que tem que trazer e ajudar e ser o apoio, ou gestar, ou amparar, né? Se for avô e vó, e você só tem que dizer sim ou não. Porque o maior trabalho já foi de Deus, de desenhar essa história aí na sua vida. E assim, para os pais de meninos, Igor, encorajem seus filhos a serem homens de verdade. Homens no sentido de pessoas que tenham responsabilidade. Responsabilidade afetiva, responsabilidade paterna. A gente vive um cenário do Brasil caótico, do abandono paterno, né? Eu digo aqui Brasil porque acho que é uma realidade da boa parte dos países da América Latina. Um divórcio, países com altas taxas de divórcio. Então, veja, isso independe da gravidez na adolescência, né? Mas, assim, eu estou falando de um contexto cultural. E dentro desse cenário de divórcio de pais, de filhos, olha só, divórcios paternos. Então, vamos reestruturar essa história, né? Porque eu digo muito pro Gabriel, você não é filho de todo mundo, você é filho da Aline e do Rafael, e nós temos as nossas regras dentro da nossa casa. Eu vivi regras na casa dos meus pais, o Rafael também viveu. A gente não... Olha que coisa maluca, Igor. Depois que o Gabriel nasceu, uma das regras que nós tínhamos e nós vivíamos, era não dormir na casa um do outro. Os meus pais não queriam que o Rafa dormisse na minha casa e eu não dormia na casa do meu sogro e da minha sogra. E eu acho que essa foi uma decisão muito importante, porque já que eu tinha antecipado tantas coisas, era uma forma de tentar reeducar aquele valor que para aquelas duas famílias era muito importante. Então não desistam. Não desistir é muito importante. É aquilo, a vida foi feita pra gente dizer sim pra ela diariamente, né, Igor? Então, sua bebê tá aí com 4 anos, mas você vai ter que fazer esse sim quando ela tiver 15, quando ela tiver 20, 25, e assim por diante. Eu fico à disposição, acho isso muito importante. Eu sempre me coloco à disposição quando é em relação à formação de gente. Não tenho muita facilidade de falar do meu testemunho, mas quando eu fiz a postagem, Igor, um monte de aluno falou: meu Deus, professora, você vai contar a sua história. E eu faço isso em poucos momentos, é muito raro. Então, mas contando isso a você e aos seus ouvintes e aos seus irmãos de comunidade, eu fico à disposição. Eu acho que também é importante que as pessoas se sintam acolhidas individualmente, porque cada caso é um caso. E a gente precisa olhar para esse ser humano que Deus coloca na nossa vida, não no coletivão, naquele grupão, onde todo mundo vai responder igual. Mas se você foi convidado, por exemplo, por Deus, a ouvir o testemunho de 2 amigos, 3 que estão sendo avós agora, ou de pais adolescentes, é porque você tem um propósito para com essas famílias. Então, oferte a sua
ajuda, eu oferto a minha, estou à disposição para aconselhar e para tentar ir direcionando da melhor forma possível. Eu não conseguia imaginar o quanto que eu seria edificado ouvindo a sua história. Teve muito detalhe que eu não conseguia, até mesmo como que foi para você passar na escola, eu não conseguia imaginar tudo que vocês passaram e assim, fascinado pela sua família, desde os seus pais, seu sogro, Os o meninos Rafael, são ótimos, o seu Igor. filho. Que a Aline caiu, não sei o que aconteceu aqui. Mas terminou, a gente conseguiu contar o testemunho dela inteiro. Eu vou deixar salvo aqui e compartilhar para que outras pessoas também desfrutem. Foi bem edificante. Obrigado para quem conseguiu participar e chegou até aqui com a gente.